parou para pensar ou se perguntar como é que a ciência pode nos ajudar na construção de uma vida mais equilibrada? Em um lançamento pela editora Planeta, a neurocientista Cláudia Feitosa Santana traz a obra Eu Controlo Como Me Sinto. O livro explica o funcionamento da mente e como usar esse conhecimento a favor do nosso bem-estar. E é com ela que a gente conversa para abrir já o nosso Chega Mais da noite de hoje. Já estou, inclusive, muito curiosa para ler esse livro. Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada por falar com a gente aqui ao vivo. Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel. É um prazer estar aqui. O prazer Ainda mais que vocês estão no Piauí e meu avô era piauí. Jura? Seu avô era piauiense? Que maravilha! Olha suas raízes daqui. Que incrível, que legal. Então, Cláudia, minha primeira pergunta, para a gente abrir assim esse bate-papo, existe diferença entre sentimento e emoção? São as mesmas coisas? Há uma confusão? Que a gente tende a achar que é a mesma coisa. É ou não é? Não é. Cientificamente, elas não são iguais, elas são diferentes e elas estão em dois processos. E aí que o primeiro passo para a gente poder viver melhor por meio da ciência é entender essa diferença, que é o que eu falo no meu primeiro capítulo. A emoção, ela é o que está no corpo. Então, se você sente um nó na garganta, a boca seca, as mãos trêmulas, o coração palpitando, todos esses indicativos do corpo são físicos. Esse conjunto que você vê acontecendo no seu corpo é o que você vai interpretar e aí você vai ter o seu sentimento. Então pode ser que esse conjunto que eu te escrevi agora esteja me dizendo que o meu sentimento é ansiedade ou é felicidade ou é qualquer outro sentimento. E a gente precisa separar. As pessoas, elas não só não separam, como elas não prestam atenção no que está acontecendo no corpo para entender melhor como elas estão sentindo. E aí vem à tona o título do teu livro, Eu Controlo Como Me Sinto, né? E aí é possível realmente controlar? Aí entra então a ciência, a neurociência como uma forma de nos ajudar, é isso mesmo? Exatamente, porque quando você começa a fazer isso, você começa a entender melhor o que você está sentindo, aí você ganha mecanismos de, ao entender, você vai conseguir lidar melhor com o seu sentimento. Aí é o que você ganha controle. Então, quando você entende melhor o que você está sentindo, e para isso a gente precisa de tempo, aí você sabe que você tem várias opções. Porque quando você avalia as suas emoções, o que está acontecendo no seu corpo, você tem opções. Qual é o sentimento realmente mais adequado para este momento? Inclusive, você pode escolher. Você pode escolher se você está com muita raiva ou se você está triste. E essa escolha vai determinar o seu comportamento. Quando a gente começa a analisar isso tudo, a gente ganha muito mais controle. Gente, isso é sensacional. E aí vem uma expressão que está sendo muito usada, inclusive por novos profissionais também, que é a inteligência emocional. Algumas reportagens vêm a mostrar que as empresas têm procurado cada vez mais. Está tudo atrelado. A inteligência emocional seria uma forma inteligente de lidar com as emoções e aí entra esse autocontrole? Exatamente. Eu não gosto, inclusive eu critico no livro, o termo inteligência emocional. Olha aí. Porque o que ele diz? Ele diz que nós somos emocional ou racional. Mas, na verdade, nós somos o conjunto delas junto. E o conjunto do emocional e racional é o sentimento. Então, a gente pode pegar a frase do Descartes, que fala assim, penso, logo existo. Vamos mudar essa frase. Porque esse pensar, ele pode ser inconsciente ou consciente. A gente pode mudar para sinto, logo existo. Mas é um sinto que a gente entende o que a gente está sentindo. Mas nós vivemos em tempos que as pessoas acham que tá tudo bem, tá sempre correndo, não parar para pensar. E a gente precisa parar para entender o nosso corpo, a gente precisa de tempo. Então essa inteligência, eu não gosto do termo emocional justamente por isso, porque parece que ela é só emocional. Mas não existe o emocional sem o racional e muito menos o racional sem o emocional. Então ela é uma inteligência global.
A gente precisa considerar tudo e focar no nosso sentimento, porque aí ajuda, ao entender o nosso próprio sentimento, conseguir se conectar com o outro e poder até entender o sentimento do outro. Sensacional. Realmente somos bem mais complexos e tudo isso anda junto e misturado. Agora, existem sentimentos que ultimamente a gente tem ouvido falar muito deles. Um deles é a ansiedade. E aí a pandemia veio potencializar esse sentimento. É possível controlar? E em que momento é imprescindível também, ao não saber lidar com determinados sentimentos, procurar ajuda, né? Sim, é primordial. Quando a gente entende melhor os nossos sentimentos e a gente se desfaz dos estigmas mentais, a gente sabe que muitas vezes nós precisamos de ajuda. Então, por exemplo, ler o meu livro ajuda, buscar o autoconhecimento ajuda, meditar ajuda, fazer atividade física ajuda, mas muitas vezes as pessoas vão precisar de terapia e outras vezes vão precisar de terapia e medicação. Mas vamos falar da ansiedade. A ansiedade pode ter piorado com a pandemia, mas você daqui a pouco vai ter um programa sobre as telas e o celular. A gente tem o smartphone, as telas, os celulares nas nossas vidas há mais ou menos uns 10 anos. E isso já está gerando um padrão de comportamento com as telas extremamente nocivo e aumenta a ansiedade. Aí as pessoas têm menos tempo para se relacionar e menos tempo, inclusive, para se observar, porque elas ficam com as telas. Então a gente não pode pensar só na pandemia como um acelerador da ansiedade. Não dá para desconectar do celular. Eu pensava que com a pandemia as pessoas poderiam aprender a melhor usar o celular porque elas estariam confinadas, mas elas continuam perdidas. Elas estão sendo dominadas por essa ferramenta. E, obviamente, junta com toda a nossa incerteza com a pandemia e tudo piora. Mas aí, o que a gente tem que voltar? Tem que voltar para dentro e aí você tem que antever quando você está começando a ficar ansioso. Se você presta atenção no seu corpo, você vai entender quais são os sintomas que aparecem no seu corpo, que é um indicativo de que você pode entrar numa crise de ansiedade. Quando você está prestando atenção no seu corpo, você já vai começar a querer aprender o que você faz para você não entrar naquele processo. Perfeito. E isso tudo é muito subjetivo, cada um vai entender de um jeito. E muitas pessoas vão poder parar para ir, tá na hora de eu parar para fazer exercício, tá na hora de eu parar para dormir, outros vão precisar de uma terapia de emergência e outros uma medicação, cada um com o seu jeito. Mas a gente deve aprender tudo isso para poder lidar melhor com a ansiedade. Você pode afastar um transtorno de ansiedade, ou se você tiver um transtorno de ansiedade e você tiver mais conhecimento dos seus sentimentos, ele pode vir mais leve. Perfeito. E aí, como você bem colocou, né? Precisa desse start no autoconhecimento, dessa busca. Tem um outro sentimento que está muito em foco, em pauta, que é o medo. O medo é um sentimento que nos alerta quando é um sentimento natural, né? Que vai servir de alerta em determinadas situações, inclusive para nos proteger, mas passa a ser algo ruim em excesso. Chega até a paralisar e algumas vezes está ligado também ali à ansiedade. A gente pode separar sentimentos mesmo entre bons e ruins e o medo seria um grande vilão na humanidade? Não, na verdade o medo faz parte. Como você mesma disse, o medo, ele muitas vezes é protetor. O problema é que nós temos uma tendência a olhar para sentimentos negativos. E o ideal é não ser um otimista irrealista, nem um pessimista irrealista. O ideal é que você consiga avaliar o seu medo e o quão real ele é. Porque, por exemplo, pais que têm filhos, às vezes dá um medo de acontecer alguma coisa com o filho. É normal a gente ter esse tipo de medo. Uma insegurança com o trabalho. São medos, fazem parte da vida. Mas a gente precisa, ao entender os nossos sentimentos, ganhar mais condições para observar esse medo. E qual é o tamanho desse medo? Esse é um tamanho que é adequado, ou ele está muito, ou ele está pouco. Porque pouco também é perigoso. E muito pode ser demais. Mas faz parte da vida. Medo faz parte da vida.
Sensacional. E até no destaque aqui a gente está falando dessa vida mais equilibrada, né? E agora eu quero falar de um outro sentimento que é a busca da humanidade. Há quantos e quantos anos filósofos, sociólogos estudam sobre a felicidade, né? Então, quando você pergunta, o que você quer da vida? Eu quero ser feliz. É possível ser feliz? A ciência pode nos ajudar. E há um estigma como algo também muito inacessível, esse sentimento de felicidade, algo subjetivo até demais. Olha, a gente precisa separar. A felicidade, ela é um estado temporário. A nossa vida é feita de contrastes, como eu explico lá no capítulo da felicidade. A nossa vida sempre vai ser feita de contrastes. Mas pensa na temperatura. Na temperatura você tem as extremas muito quentes e as muito frias. Sim. O ideal, a gente não quer ficar nem no muito quente, que é ruim, nem no muito frio. A gente não quer ficar mais próximo ali da temperatura amena do morno. Quando a gente pensa em felicidade, a gente tem que ver que quando tem felicidade, depois vai ter tristeza. E o ideal é que a gente não fique entre a euforia e a depressão. Essa variação de montanha-russa é muito ruim. Esse contraste ele é muito gigantesco. Então, o que é bom? Você ficar mais no caminho do meio. Eu estou feliz agora, mas eu sei que depois eu vou estar menos. Eu sei que depois pode vir tristeza e depois vai voltar. Então, a felicidade, ela é um estado temporário. Agora, o que a ciência ajuda é que tem uma série de ingredientes que a gente pode prestar atenção e cultivar, porque é a construção de uma vida feliz. Nós podemos viver melhor por meio da ciência. E tem vários ingredientes que aí cada um pode utilizar da sua forma, saber o que é mais importante e o quanto precisa. Por exemplo, nós vivemos uma sociedade que parece que está tudo bem, está sempre cansado, está exausto e que não precisa dormir. Isso é um ingrediente primordial para a gente viver melhor e para a gente viver mais feliz, que é dormir bem. E aí cada um precisa descobrir qual é a quantidade de horas que eu preciso dormir para ficar bem. Eu, por exemplo, preciso dormir 9, 10 horas por dia. Às vezes eu posso ficar 3 dias dormindo 8, 7 horas, mas depois desse prazo, eu começo a me sentir deprimida. Isso me faz mal. Ou seja, vai me trazer vários estados temporários de tristeza, de depressão. Eu não quero isso. Mas como eu já me conheço, eu sei como fazer para eu poder viver melhor. Eu estou falando de um ingrediente que é o sono. Mas no livro eu trago 10. Como você pode ser mais resiliente, a importância da nossa alimentação. Porque a nossa alimentação ela precisa ser saudável, mas ela também precisa ser saborosa. Porque a gente precisa ter prazer agora e ter responsabilidade com o futuro, um outro ingrediente. Para a gente viver melhor, para a gente viver feliz, a responsabilidade com o nosso corpo e com a nossa mente, ela é fundamental. Por isso que eu digo, a gente precisa conhecer o funcionamento da mente humana em geral, que é o que a neurociência nos ensina, e aí poder viajar dentro da nossa própria mente para saber o que me cabe, o que aqui é realmente o que eu preciso e o que não é tão importante. E aí a gente vai sendo mais líder da construção da nossa própria trajetória, da nossa própria história. Maravilhoso, tão gostoso de ouvir. E vem agora na minha cabeça um outro sentimento que tem relação com o outro, né? Que é justamente a empatia. Então, a gente tem falado muito disso. Está associado também a esse bem-estar e a essa felicidade. Alguns estudos, né, já mostram que pessoas mais empáticas, mais solidárias, são mais felizes. Faz sentido? Não. Não? Não. As pessoas mais empáticas, não é legal ser o mais empático. Eu tenho altas notas em empatia. Excesso de empatia faz mal. Uau. Por quê? Excesso de empatia te cega. Aí tem um detalhe. O que é importante? Para os seus relacionamentos pessoais, para as pessoas que você gasta muito tempo com elas e que você quer se aproximar, Sim. A empatia, ela é fundamental. Só que a empatia, ela custa caríssimo para o nosso cérebro. Você precisa de muita glicose cerebral, você precisa de muito tempo para realmente poder empatizar.
E a única forma de empatizar com alguém é escutando essa pessoa. Então, você imagina o tempo de dedicação. Você não vai conseguir empatizar com todo mundo o tempo todo. A moeda Então, mais existe um cara lugar do comum. mundo, né? O tempo. Mais precioso. Então, existe um lugar comum, um senso comum, que dizer que está faltando empatia, existem pessoas pouco empáticas e que a gente precisa de empatia para corrigir o mundo. Não. Nós precisamos de respeito. Você vai ter empatia para poucos. Você vai ter empatia onde você consegue ter tempo, onde você consegue escutar. Muitas outras situações você não tem energia, você não tem tempo suficiente para empatizar. E o que a gente precisa é de respeito. Sensacional. A gente precisa ter a consciência de que ninguém vale mais ou menos do que eu. E se a gente vender a ideia de que é preciso empatizar para ter uma sociedade melhor, aí você só vai colaborar com quem você está concordando, porque empatizar é sentir junto. Tem uma série de pessoas que você não vai sentir junto. Então, por exemplo, polarização política. Não adianta pensar que você vai chegar no Natal e que você vai ter um bate-papo e que você vai empatizar com aquele que tem uma posição política completamente oposta à sua. Não faz um combinado, não fala de política. Por quê? Se você tem empatia com uma causa, você não vai conseguir empatizar com a causa oposta. É impossível. Mas o que a gente precisa? Respeitar. Porque se não são políticos dentro de uma arena que vão ter que fazer um acordo, e nós estamos em família, nós não vamos mudar da política, eu estou dando só o exemplo da política, mas podia ser qualquer outro. Mas os estudos científicos mostram que a polarização política, ela é um resultado de excesso de empatia, e não a falta de empatia. Excesso de empatia leva a crime, linchamento, não é falta de empatia. Então a gente precisa colocar a empatia no lugar correto. A empatia ela é essencial para os relacionamentos que você escolhe, que você pode ter tempo. Para todos os outros, respeito. Perfeito. É muito bacana a gente ouvir, né, uma neurocientista como você, porque a gente acaba popularizando muitas expressões, muitas das vezes até negociando o inegociável para se enquadrar em algo daquilo que vem sendo colocado dia após dia. E eu acho que lidar consigo mesmo, com os seus sentimentos durante um pós-pandemia, na verdade um pós que a gente está aí, né, ensaiando, ninguém nem sabe direito. É uma questão mesmo de sobrevivência, não é verdade? É algo que é uma necessidade. Então fica essa dica sensacional para vocês, do Eu Controlo Como Me Sinto. Coloca aí a capa do livro. Eu tô louca para ler, já tá na minha lista, tá? Já tô louca para ler. Tem também o site da Cláudia, que é feitosa-santana.com. Então, o Instagram dela para você seguir é Cláudia Feitosa Santana também. Ela que é neurocientista, professora, pesquisadora, palestrante, uma mulher fantástica e que eu tive o prazer de bater esse papo profundo e interessantíssimo, que certamente eu passaria a noite inteira aqui conversando, viu, Cláudia? Muitíssimo obrigada pelo seu tempo de estar aqui com a nossa audiência na noite de hoje. Raquel, muito obrigada. Você e todos os seus ouvintes. Nós que agradecemos. Um beijo. Então, última pergunta. O site, o livro já vai estar disponível para venda em todo o Brasil? Já tá. Já tá online, já tá em todas as livrarias. E se não tiver em alguma livraria, pode me mandar mensagem no Instagram ou no e-mail, que eu vou lá cutucar e mandar entregar lá. Perfeito. Mas já tá assim, já tá em todos os lugares. Perfeito. Fica aí essa super dica de leitura, tá bom? Beijo, Cláudia. Obrigada. Ela falou com a gente. Beijo, Raquel. Obrigada. Direto de São Paulo. Tchau, tchau.